Muito boa tarde, Maranhão! Muito boa tarde, São Luís, região metropolitana! Vem comigo! Tá começando! É meio-dia, ó! Gravado! Sobe esse som! Porque se a gente dança segunda, por que a gente não vai dançar sexta? Vambora, que eu sigo contigo até as 13h30. E hoje é um sextou diferente, né? É um sextou em casa. Um sextou com o marido, sextou com a esposa, sextou com a namorada, né, Ale? Com a noiva, é. Sextou com os filhinhos. Vambora, Maranhão, vambora, te anima aí do outro lado, porque hoje é sexta-feira, graças a Deus, a gente venceu a semana. Você já reparou pra isso? Pare e observa, olha pra trás, uma semaninha a gente ganhou, graças a Deus, já tá na conta e vambora, porque tem muito Hora D pra você. Eu já começo te dando destaque, São Luís, região metropolitana, Maranhão todinho, ó, volta o olhar pra cá e crava, fixa aí, porque a partir de agora eu já começo destacando para você o que é notícia por aqui. Subiu para 14 o número de casos confirmados para o Covid-19. A rede de saúde particular registra o primeiro caso confirmado para a doença, tá? E o estado se prepara com mais um hospital com capacidade para 80 novos leitos de UTI aqui na capital, tá? E a Câmara dos Deputados aprovou um auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais. E a Polícia Rodoviária Federal realiza uma ação de distribuição de kits de alimentação e também de higiene pessoal para os caminhoneiros. E ainda nesta edição a gente traz informações policiais. Um policial e um bombeiro militar, eles foram alvo de ações criminosas aqui na nossa capital. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no nosso Hora D, que já está no ar. Vambora, Maranhão, são 12h02. Muitíssimo obrigada, viu? Por me receber no seu lar mais um dia, fechando essa semana abençoada que a gente está vivendo, né? E que bom contar com você, que bom saber que você está aí do outro lado, que bom poder começar, né? Cadê o nosso som? Vambora botar um sonzinho, né? Pra poder fazer o quê? É hoje que ele paga todo o mal que ele Nada te disso. fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no bailão. Brota aqui, Alexandre! Brota no bailão. Cadê as crianças? Tudo bem, né? Graças a Deus. Enzo, querido. Isis. Ó, papai aí, ó. Vambora começar o nosso Hora D. Você que tem em casa já fez nosso gesto? Então, meu preto, agora é só às 13h30. A gente juntinho nessa vibe boa, nessa vibe gostosa e nessa alegria, porque esse sorriso, ele não pode sair do rosto. É, Kate, mas eu passei uma semana assim tão confusamente. É, Kate, eu passei uma semana assim não tão legal e hoje eu amanheci pra baixo. Ei, calma, isso pode acontecer, né? Nós somos pessoas, humanos, carne e osso, a gente tem sentimentos, a gente só não pode parar nisso, né? A gente só não pode fazer da nossa semana a nossa vida. A gente só não pode todos os dias levantar e achar que todos os dias vão ser do mesmo jeitinho. Sabe por quê? Porque quando eu decido para ser melhor, vai ser melhor. Tem que ter decisão. Tem que ter essa força de decidir o que vai ser melhor. E certamente ficar com esse sorriso fora do seu rosto, sem estampar o seu rosto, não rola. Corre lá, mas não agora. Daqui a pouco você vai lá no espelho, olha para o seu rosto e me diz o que é que tá faltando. Se você botar um sorriso, bora combinar? Vai ficar bem melhor. Pensa nisso. São 12h04, 12h04. Com o meu sorriso você vai contar aqui o programa todinho, graças a Deus, que eu adoro sorrir. Às vezes eu tenho que ficar até assim, se policiando pra não ficar criando uns negócios aqui, outros na testa, de estar sorrindo, né? Mas vambora, porque é melhor sorrir do que chorar. Eu quero é sorrir, você aí do outro lado. Participa comigo no 91968622, 91968622, avisa o povo. Ei, começou o programa, a doidinha tá no ar. E aí você vem-se embora com a gente até as 13h30. Aí você do outro lado, a gente aqui, só uma tela dividindo,
Porque a gente tá assim, ó, aquele sentimento é de estar pertinho. E que bom que você tá aí do outro lado. Então divide esse momento comigo, manda foto aí, o que é que você tá fazendo, com quem que você está, e eu espero que em casa, né? Vou estampar aqui, ó, bem grandona, manda foto da criançada, me fala o que é que eles estão fazendo, eu acho que devem estar virando aí a casa, mas não tem nada não, né? Criatividade. Manda aí, você que está no interior, divide com a gente também aquela situação que de repente tá chata, né? Tô mais aguentando, ó, Kate. Continua aqui, mesmo com essa conversa todinha de coronavírus, porque a gente vai se distraindo só com um assunto e esquece dos outros que estão por ali, né? Divide aqui com a gente, tá? Manda no 9196-8622, que eu vou adorar poder primeiro saber quem é você, saber de onde é que você está conversando com a gente e, é claro, poder de alguma forma colaborar, eu e a minha turma todinha aqui do jornalismo, em prol de você que está aí do outro lado, tá bom? Meio-dia e 5 minutinhos, meio-dia e 5 minutos, já começa o programa de hoje chamando a sua atenção, porque todos os dias aqui a gente atualiza todos os casos confirmados para o Covid-19, coronavírus, e também os casos que estão sendo monitorados. Portanto, a partir de agora você confere aqui que o governo do Maranhão, ele está monitorando 728 casos suspeitos para o Covid-19 e tem 10 casos confirmados para o coronavírus, tá? Isso em todo o nosso Maranhão. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde na noite de ontem e todos os casos confirmados estão aqui em São Luís. A Secretaria de Estado da Saúde atualizou os casos para o Covid-19. No total, estão sendo monitorados 728 casos suspeitos do novo coronavírus em 77 municípios do Maranhão. Até o momento, o estado possui 14 casos confirmados e todos os pacientes estão em São Luís. De acordo com a secretaria, os 2 novos casos são um homem e uma mulher que tiveram histórico de viagens para a Holanda, França, Bélgica e São Paulo. O secretário de Saúde, Carlos Lula, chegou a informar que um dos casos estava no município de Imperatriz, no sul do estado, mas a informação foi atualizada após ser identificada uma inconsistência no sistema da secretaria. E o caso trata-se de um médico que realizou o teste ainda no estado de São Paulo e viajou para Imperatriz, dando positivo para o vírus. Os pacientes estão em isolamento domiciliar, apresentam quadro estável de saúde e são monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas em Saúde. Muito bem, portanto, você que está sintonizando só agora, encontrou a gente por aqui, a gente já começa o programa atualizando então todos esses casos confirmados e, portanto, os casos suspeitos também. Muita confusão com essa história. E, gente, tem ou não tem caso em Imperatriz? Não foi registrado em Imperatriz, porque o exame foi feito em São Paulo ainda. Mas o médico está em Imperatriz e também está sendo monitorado e as informações que a gente recebeu é que ele não apresenta sintomas graves, inclusive está em domicílio, cuidando, tratando, sobre a supervisão de outros profissionais isoladamente, tá? Portanto, foi uma decisão dele de vir de São Paulo para cá, para Imperatriz, e por lá passar o que a gente já está conhecendo de forma diária, que é a quarentena, tá? Olha, e de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 77 mortes confirmadas e 2.915 casos do novo coronavírus, tá? E ainda, segundo o Ministério, o mês de abril, portanto, o próximo mês, de acordo com o Ministério da Saúde, é que realmente deve ser, então, a gente espera que seja o pico da disseminação da doença. Então, mais uma vez, e exatamente por todas essas recomendações, é que o hashtag Fique em Casa, né, vai ter que continuar. Olha, e foi confirmado na noite de ontem o primeiro caso para o Covid-19 na rede particular aqui da nossa capital, rede particular de saúde, tá? Se trata de um paciente de 29 anos e que teve contato com um caso suspeito que veio de São Paulo, o primeiro caso que a gente mostrou aqui, então. E aí, de acordo com a direção do hospital, a paciente está bem, é do sexo feminino, está bem e em isolamento domiciliar. Já foram iniciadas as medidas de vigilância epidemiológica. Olha, muita confusão também das pessoas que dizem assim, vem cá, foi confirmado, né?
está de fato com o coronavírus, mas está em casa, é porque não apresenta grandes sintomas que ofereçam aquela necessidade de correr com o paciente para o hospital. Então, a melhor opção, de acordo com todas as autoridades de saúde, é manter em casa, mas de forma isolada, ou seja, separado dos demais membros da família. Mas isso não quer dizer que não tenha uma atenção voltada a esse paciente. Muito pelo contrário, está em casa, que bom, porque os sintomas não estão avançando, mas precisa sim ser monitorado, tá bom? 12h10 minutinhos, 12h10. Aí agora a gente vai falar sobre o pronunciamento que foi feito, inclusive pelo governador Flávio Dino. Ontem ele se manifestou pelas redes sociais, confirmando o 14º caso. E aí você acompanha na tela o que ele falou pelas redes sociais. E ele disse, inclusive, que a tendência é que os casos sejam elevados, ou seja, que aumente, né, o número de casos e que o trabalho de prevenção vai continuar. E também cabe a gente monitorar, ou seja, continuar dando conta de todas essas medidas que estão sendo colocadas em prática pela esfera federal, estadual e municipal e fazermos, então, o nosso papel. Portanto, 14 casos confirmados, o governador Flávio Dino indo para as redes sociais e confirmando esse aumento no número de casos. 12h11 e o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, conversou com a nossa equipe de reportagem hoje e falou sobre o acompanhamento dos pacientes confirmados, além das medidas que estão sendo adotadas pelo governo do Estado, que inclui também a preparação de mais um hospital com leitos de UTI. O Hospital de Cuidados Intensivos está sendo montado para abrigar até 80 leitos, com a capacidade total destinada para pacientes que possam ser infectados pelo Covid-19. Na primeira fase, prevista para ser inaugurada já na próxima semana, estarão disponíveis à população cerca de 20 leitos prontos para receber pacientes que possam vir a ser infectados pelo novo coronavírus. Ele precisa de uma cama, que é essa estrutura aqui. Geralmente são pacientes graves do ponto de vista pulmonar, então ele precisa de uma máquina que é o ventilador mecânico, que é isso daqui, que é praticamente o pulmão artificial, é o que vai respirar no lugar da pessoa. Nós temos um monitor multiparamétrico, que é essa estrutura aqui, que confere os dados do paciente, a pressão, a temperatura, batimento cardíaco, a saturação de oxigênio, e nós temos também uma bomba de fusão que controla todos os líquidos que entram na pessoa. Além dos 80 leitos no HCI, o governo do estado já disponibilizou 20 leitos de UTI no Hospital Carlos Macieira e outros 50 leitos de enfermaria serão inaugurados na próxima semana no Centro de Saúde Genésio Rego. Hospitais macro-regionais em municípios do interior do estado também estão se preparando para atender casos do novo coronavírus. Além dos casos da capital, o primeiro caso foi confirmado no interior do estado. Trata-se de uma jovem de 28 anos de idade, que teve seu teste positivo para o Covid-19 em Imperatriz. Apesar da confirmação ter sido pela segunda maior cidade do estado, a jovem infectada mora na capital maranhense. Ainda em Imperatriz, o médico também está de quarentena em casa por ter apresentado sintomas do novo coronavírus. O teste dele foi dado como confirmado para o Covid-19 em São Paulo. Só que ele viajou ao Maranhão e é acompanhado pela rede de saúde do estado. Viajei utilizando máscara, álcool em gel e, enfim, não estive compartilhando nada com ninguém. Tenho me mantido em quarentena e assim vou me manter durante os próximos 15 dias, como orientado aí pelo Ministério da Saúde. O secretário de Saúde do estado chama a atenção para inconsistências envolvendo notificações de casos do novo coronavírus por parte do Ministério da Saúde e que já solicitou o envio de kits para agilizar no resultado de exames. Mas assim como o Maranhão, os outros estados brasileiros não têm tido um retorno com rapidez por parte do governo federal. O Ministério não conseguiu dar na velocidade que era esperada a solução que ele prometeu. De todo modo, a gente já tomou as providências com nossos recursos, sem esperar nenhuma ajuda do Ministério. O Maranhão, até amanhã desta sexta-feira, tem confirmados 14 casos do novo coronavírus. Os pacientes infectados estão em isolamento domiciliar e sendo acompanhados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde.
Desde o início do monitoramento, já foram contabilizados 1.035 casos de possível infecção pelo Covid-19 no Maranhão. Destes, 297 foram descartados, 14 confirmados e 728 casos suspeitos são acompanhados pela rede pública de saúde. O número de casos que temos hoje está abaixo da curva esperada para o Maranhão. Isso prova já, nesse momento, que as medidas de contenção social que nós tomamos nesse primeiro momento, elas são eficazes, elas são corretas e elas já produzem resultados. Muito bem, olha, só para você que está em casa entender, nós temos aqui sendo preparados 5 hospitais, né? Vamos lá, Carlos Macieira, o HCI, que é esta rede que a gente mostra para você, já com leitos disponibilizados para UTI. Temos um hospital em construção, Genésio Rego, que fica na Vila Palmeira. Temos o Hospital da Mulher e também o Hospital da Criança. Isso sem falar dos 2 centros de testagem também, que já estão aí em pleno funcionamento. A história lá dos testes rápidos a gente aguarda por aqui. Até para a semana que vem a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, monitorando inclusive esses casos que estão sendo suspeitos. Portanto, 728, como bem disse o próprio secretário de Saúde, Carlos Lula, uma curva, né, mais abaixo do que estava sendo esperado para o Maranhão. E que bom. Vamos continuar fazendo a nossa parte, porque se a gente fizer o nosso papel também, vai ser de grande valia neste todo, né? Que é o plano de contingência para conter esse avanço aqui em todo o nosso estado. Por falar em estado, daqui a pouquinho a gente vai para a região Tocantina para saber por lá também como é que está sendo feito esses monitoramentos e os serviços, né? Como é que estão sendo readequados também. 12 horas e 16 minutinhos e o Serviço Móvel de Urgência também montou estratégias de modernização nas ambulâncias para poder atender as ocorrências graves que implicam no caso de doenças virais. Isso inclui também essas ocorrências voltadas ao Covid-19, tá? A repórter Nice Ribeiro, ela visitou hoje as instalações destas ambulâncias e mostra pra gente agora. O número de chamados do SAMU em São Luís e também na região metropolitana praticamente dobrou nos últimos dias. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com o Michael Marques, que é o diretor técnico do SAMU. Michael, muito boa tarde para você. Primeiro, como é que são feitos esses atendimentos de pessoas com suspeita de coronavírus? Boa tarde, querida. Nossos atendimentos estão sendo feitos a partir das nossas ambulâncias básicas e avançadas. A ambulância básica fazendo o primeiro atendimento do paciente suspeito, que tenha feito uma ligação para 192, e em caso de doentes graves, a gente aciona a nossa unidade de suporte avançado para que possa manejar o doente e levar para a sua referência. Certo. A gente está vendo aqui atrás todo um equipamento, né, específico para esse atendimento. Em que situações que vocês utilizam esse equipamento? Esse equipamento ele vai ser utilizado toda vez que nós precisarmos manejar a via aérea do doente, né? Então, a gente entende que seja o doente grave, né? Esse é o equipamento que está sendo preconizado pelo Ministério da Saúde e Anvisa e a gente está adequado de acordo com as normas dessa regulamentação. Certo. Agora, você falou pouco para a gente que só em um dia foram mais de 900 ligações, né, 900 chamados aqui para o SAMU. Em que situações que as pessoas devem procurar, devem ligar? Porque isso, de certa forma, acho que acaba congestionando, né, as linhas e dificulta o atendimento que realmente precisa. Como entender em que momento, em que situação que eu devo procurar o SAMU? A gente teve um aumento do número de ligações em quase 100%, né, nessa última semana para cá. E a gente entende que a população está assustada, é uma pandemia nova, sem precedentes, e a gente pede à população que possa fazer essa ligação para nós toda vez que tiver algum sintoma gripal, né? Seja sintomas gripais leves, seja sintomas gripais que estão evoluindo com piora, tá? Para que a nossa regulação entenda em qual momento mandar uma unidade básica e em qual momento mandar uma unidade avançada. Então, nós estamos aí à disposição não apenas do atendimento, mas também de informação. A gente está conseguindo, nesse primeiro momento, fazer bastante informação e evitar que as pessoas procurem unidade de saúde. Tá certo. Michel, muito obrigada, viu, pelas suas informações. A reportagem completa de como é que é feito esse atendimento pelo SAMU aqui em São Luís e também na região metropolitana você acompanha no Jornal da Difusora. Nice Ribeiro para o Hora D. Muito bem, está aí também a preparação do sistema do SAMU, né? E uma dica importante, uma orientação também é com relação aos nossos idosos. Observá-los em casa e algum sintoma que apresente, como tosse, febre, alguma alteração, aí você, claro, aciona, porque a gente está percebendo aí
toda uma preparação e modernização também do SAMU com relação a esse resgate que é feito em casa, tá? Extremamente, gente, ó, você vai vendo, vai percebendo, né, o link de ações está sendo feito não somente pelo governo do estado, mas também pela Prefeitura de São Luís, atendendo, portanto, esse protocolo que é importante, né? Estabelecendo e oferecendo atendimento para a nossa população. 12 horas e 19 minutinhos, agora a gente fala sobre mais uma decisão, porque a Câmara aprovou ontem um projeto que prevê cerca de R$ 600 por mês para o trabalhador informal. Olha, esse projeto ele vai agora para o Senado e prevê um repasse de 3 meses, ou seja, esse trabalhador pode vir a receber 3 meses. Mas para ter direito, o autônomo ele deverá cumprir requisitos, como ter mais de 18 anos e não receber benefício previdenciário ou então assistencial. A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto que prevê o pagamento de R$ 600 a trabalhadores informais por 3 meses em razão da pandemia do novo coronavírus. A mulher que for mãe e chefe de família poderá receber R$ 1.200. A proposta do governo era de R$ 200 para os trabalhadores informais, mas o Congresso passou para R$ 600. Pela proposta, poderá receber o montante o autônomo que não receber benefícios previdenciários, seguro-desemprego, nem participar de programas de transferência de renda do governo federal, com exceção do Bolsa Família. Segundo a estimativa preliminar da instituição fiscal independente ligada ao Senado, o impacto fiscal com o auxílio para a União será de R$ 43 bilhões por 3 meses. O cálculo não considera ainda as mães chefes de família, que poderão receber o auxílio em dobro. Com a aprovação, o texto seguirá para votação no Senado. Ainda não há data definida para análise pelos senadores. O pagamento do auxílio emergencial é limitado a 2 pessoas da mesma família. Muito bem, esta e todas as outras reportagens que você vê exibidas aqui no nosso Hora D, daqui a pouquinho você pode ir lá no nosso portal MA10, você vai continuar sempre muito bem informado durante todo o dia, aliás, 24 horas, tá? Queria registrar aqui a minha admiração, também quero mandar um forte abraço para todas essas mulheres que se enquadram, né, nesse grupo de mulheres consideradas chefes do lar, que não fogem à responsabilidade e estão lá todos os dias aguerridas, acordando, levantando com muita força, cuidando de todas as tarefas, sem, portanto, também saber que tem ali, né, as suas crianças em casa para dar conta delas também e o sustento desse lar que é tão importante. Meu respeito e a minha admiração a todas essas mulheres que não fogem à luta nem um só minuto. 12 horas e 22 minutinhos, 12 horas e 22 minutos. Agora a gente fala também sobre um abrigo que está sendo criado aí, né? A Prefeitura de São Luís vai utilizar as instalações do Castelão para poder alojar desabrigados e pessoas em situação de rua. A medida ela faz parte do plano de contingência para diminuir os impactos e também o contágio do novo coronavírus. São 47 quartos como este que estarão disponíveis para receber a população em situação de rua. A medida faz parte das ações de combate à disseminação do novo coronavírus e outras doenças respiratórias em São Luís. O alojamento do Estádio Castelão passou por um processo de limpeza, recebeu colchões e teve áreas divididas. Trabalho que contou com a participação de homens do Exército. Estamos em contato com diversas agências, órgãos, tanto na esfera estadual quanto municipal. E no dia de hoje já colaboramos aqui com justamente essa limpeza, essa preparação de alojamentos para pessoas desassistidas, moradores de rua. E também no dia de amanhã já temos a previsão também, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, de realizar a nossa blitz social. Então vamos estar nas ruas, em pontos de grande circulação, grande movimentação. A ocupação vai se dar de forma voluntária. Além de abrigo, vão ser oferecidos outros serviços, como alimentação. Já vamos começar a receber, a equipe de saúde vai fazer a triagem inicial de sintomático e assintomático, vai começar a fazer a separação. A equipe de saúde mental do Estado vem à tarde para continuar também atendimentos que forem necessários, escutas com essa população. É um trabalho articulado com diferentes frentes. Além do alojamento no estádio, outra unidade também vai ser mantida na capital com as mesmas ações oferecidas.
espaço da Vila Luizão, que era um espaço que fazia atividades coletivas e, como também não estamos usando, adaptamos essa casa para acolhimento, que já recebeu acolhido hoje. Nós temos, além disso, uma unidade nossa na Afonso Pena, que é para homens em situação de rua. Temos também a nossa casa de acolhida temporária, que fica no Filipinho, que é para adultos e famílias. Fora essas unidades específicas para a população adulta, nós temos aí abrigo de criança, de adolescente e para pessoas com deficiência. Muito bem, queria fazer uma combinação com você que está em casa. Você assistiu agora, né? Está sendo criado, né? Está sendo reinventado esse espaço para poder abrigar as pessoas em situação de rua e também que estão aí, né, precisando. Então você que está em casa, esse tempinho, né, que de repente pode estar sobrando aí, você está assim meio ocioso, não sabe o que vai fazer no dia de hoje ou então amanhã, que tal olhar para o que tem em casa? Aquilo que de repente você pode se desfazer. Não é que esteja velho, tá? Vamos aqui combinar, não é para dar o que é velho, mas aquilo que você pode se desfazer e que você vai se desfazer em solidariedade a outro. Então vamos lá? O que pode ser? Sapato, roupa, um cobertor, um lençol, uma toalha, não sei. Talvez você tenha alguma coisa aí em casa. Ah, Kate, eu só tenho um. Que mal tem, né? Se você só tem um. Então, se puder doar, vá deixando ali dentro daquela sacola. E uma ida sua para a rua necessária, você vai lá no nosso portal MA10 e vai descobrir todos esses endereços que foram falados aqui pela nossa entrevistada. Você vai por lá para poder você acompanhar em detalhes e quem sabe não dá para dar uma passadinha por lá e deixar essa sacola. Que tal? Então vamos fazer isso? Final de semana está chegando. Se você puder fazer esse recolhimento geral, tem a criançada que você pode botar para também ajudar, de repente num brinquedo para distrair outra criança que está nesse abrigo. Mas olha, não pode ser aquilo que já esteja rasgado, tá? Aquilo que você vai se desfazer porque não presta. Não faça isso. Pegue alguma coisa de casa que você pode então doar, mas que também não está velho, tá bom? Vamos botar um termômetro na vida da gente, sabe qual é? Só vamos fazer para o outro aquilo que a gente ia fazer para a gente também, aí fica tudo certo, tá bom? Olha, 12 horas e 27 minutinhos, 12 horas e 27 minutos. Uma coisa que a gente não para de fazer, manusear dinheiro, né não? Mas olha, esse é um tempo muito diferenciado, tá? É um tempo em que a gente, de fato, tem que ficar atento a todas as coisas que a gente faz, não é? Contato com dinheiro, fica ainda mais exposto quem tem que estar fazendo isso toda hora, todo momento, comerciantes, pessoas que lidam, né? Então, e aí é iminente, né? Tá ali, à sua frente, um risco da contaminação. Mas olha, quem trabalha com dinheiro é inevitável ter esse contato maior. Então, por essa razão, a Organização Mundial de Saúde, ela está orientando as pessoas para poderem utilizar outros meios, de preferência o eletrônico. Nos estabelecimentos comerciais, ainda é comum ver pessoas pagando as mercadorias utilizando dinheiro, cédulas ou moedas. São objetos que acumulam grande quantidade de micro-organismos prejudiciais à saúde humana, já que diariamente passam por várias mãos. Em época de pandemia provocada pelo novo coronavírus, aumenta a preocupação. A cédula é altamente contaminada, não só por causa do coronavírus, né? Então, sempre que você pega em dinheiro, cédulas ou moedas, você deve fazer a higiene das mãos. Então, nesse caso do coronavírus, mais uma ênfase nisso. Este empresário tomou várias medidas preventivas desde quando houve a confirmação da chegada do surto no Brasil. Medidas de precaução para conter o avanço do Covid-19 entre funcionários e clientes do supermercado. O álcool gel em todos os checkouts, os funcionários devidamente com suas precauções, com suas máscaras, suas luvas. Então a gente está tentando minimizar toda a situação, porque se sabe que hoje o mercado está difícil para você ter que manter tudo isso, e fora com essa epidemia que está tendo hoje. Para os especialistas, o ideal, pelo menos neste momento de pandemia, é que o pagamento seja feito por meio do cartão. O cartão só você usou, mas aquela máquina várias pessoas digitaram, né? É mais ou menos como o painel do elevador. Várias pessoas vão chamar o elevador e aquilo ali vai estar contaminado. Então, você também, depois que passa o cartão, o ideal, se você puder, é higienizar suas mãos.
E aí, como faz isso, Kate? Eu preciso sair correndo desesperadamente atrás de um álcool em gel? Calma, tem que higienizar a mão, né? Se estiver na rua, não tiver aquela aguinha com aquele sabãozinho, aí é necessário que você esteja com, sei lá, se tiver por lá um álcool em gel, se tiver por lá alguma coisa que você possa de fato higienizar suas mãos, é o recomendado. Agora tudo, gente, com muita tranquilidade, porque não dá pra gente sair inventando situações e ficando mais pneuzinho da cabeça, né? 12 horas e 29 minutinhos, 12 horas e 29 minutos. Olha, as feiras da nossa capital, elas são consideradas serviços essenciais. E, claro, por esta razão, elas seguem funcionando normalmente. Agora, para evitar aglomerações, é importante lembrar que existem aí à sua disposição em casa 27 mercados municipais e eles são espalhados por toda a cidade. Por oferecerem um serviço essencial, as feiras e mercados de São Luís seguem funcionando normalmente, mesmo com o cenário da pandemia do novo coronavírus. Embora o movimento tenha caído cerca de 10%, segundo os próprios feirantes, a ameaça do Covid-19 não afastou o consumidor das bancas. Aqui na Feira do João Paulo, uma das mais movimentadas da cidade, os corredores estreitos acabam aglomerando os consumidores, que, embora afirme ter medo da contaminação, sempre acabam encontrando uma desculpa para justificar o descumprimento das medidas de proteção. Já estou querendo sair daqui, só vim comer, pegar o alimento, já estou querendo sair daqui. Saí hoje porque me faltou as verduras, o tomate, e eu vim só fazer isso. É o jeito, tem que comer, né? O que é que isso vai fazer? Com 7.000 feirantes cadastrados, a Secretaria Municipal de Abastecimento tem intensificado as fiscalizações nos 27 mercados e mais de 40 feiras livres da capital maranhense, orientando os permissionários quanto aos cuidados que devem ser tomados. A Semapa está adquirindo emergencialmente kits, de álcool gel, luvas, e máscara para disponibilizar aos permissionários e os servidores da gerência de mercado para que eles possam manter a segurança na comercialização dos produtos. O titular da pasta aguarda a chegada de produtos como álcool em gel e máscaras para serem distribuídos entre os feirantes e garante que, embora São Luís não corra o risco de desabastecimento, a Secretaria se prepara para elaborar um plano alternativo que possa dar continuidade à atividade dos cadastrados caso o cenário da pandemia se agrave. Estamos atentos a essa questão econômica também, porque os feirantes, os permissionários, eles dependem exclusivamente da venda do dia para poder honrar seus compromissos. E nós ontem fizemos uma reunião por videoconferência com representantes dos feirantes e hoje nós vamos fazer uma reunião com algumas entidades, SEBRAE, Federação do Comércio, Associação Comercial, para traçar um plano, juntamente com a Secretaria de Fazenda do município, de orientação e de alternativas, porque esses empreendedores eles precisam estar preparados para essa mudança de cenário. Você viu ali a carinha deles? Sempre tem uma desculpinha, né? Fazendo o que aqui? Vim rapidinho comprar uma verdura que faltou. Ô, Jesus, tá bom, mas não dá para comprar esta verdura que dure aí pelo menos uma semana, para não estar indo todo dia, um dia sim, um dia não, na feira. Você viu, né? Inevitável, tem que funcionar. Mas aí cabe a gente também fazer ali um disciplinamento, né? Uma rotina. Vamos lá, um dia sim e a semana não. E aí vai na próxima, não é não? Vamos embora começar a conscientizar os nossos idosos, porque esse é um público que a gente precisa estar de olho o tempo inteiro. E é claro, né, em razão da saúde deles. Vamos continuar, mas antes eu quero mandar só um beijinho assim para a Erlande, que falou aqui comigo que o pai, o seu José de Ribamar, seu José, fica em casa assistindo a gente, viu? Ele disse que não perde um dia só o nosso programa aqui, Um beijo pro senhor, coração, aí o senhor faz o coração aí do outro lado, tá? Participa com a gente no 91968622. Daqui a pouquinho eu vou ali no nosso telão, tá? Pra poder dar moral pra você que tem em casa. Você também pode ir lá no Kate Almeida Oficial. Deixa lá seu beijo, deixa seu abraço e deixa sua mensagem. Tudo isso de longe, por enquanto.
12 horas e 34 minutinhos, agora a gente fala sobre mais um assunto extremamente importante. Olha, gente, o Ministério da Saúde, ele autorizou nesta semana o uso do medicamento cloroquina. Esse medicamento, ele é indicado para o tratamento de pacientes internados em estado grave para o Covid-19. Agora, um alerta muito importante, você que está em casa tem que prestar atenção. A autorização desse medicamento é para os médicos administrarem esse medicamento em casos específicos e não para pessoas comuns utilizarem em sintomas leves da doença ou então, por acaso, para imunização. Nesta farmácia da capital, a cloroquina também sumiu das prateleiras desde que começaram a circular informações de que ela poderia ser utilizada no tratamento contra o novo coronavírus. O medicamento, que é indicado para o tratamento da malária e de algumas doenças autoimunes, segue agora um padrão mais criterioso para ser comercializado, para que ninguém que realmente precisa dele fique sem. A partir da repercussão que a Anvisa observou que o medicamento ele tinha que ser adicionado, né, de forma que ele foi adicionado na portaria 344. Agora ele é um medicamento de controle especial, na qual se precisa de 2 vias de receituário, na qual uma fica com a farmácia e a outra com o paciente. Na última quarta-feira, o Ministério da Saúde autorizou a utilização da cloroquina para pacientes que estão internados em estado grave com a Covid-19. No entanto, não há qualquer indicação deste medicamento para pessoas que querem se proteger ou mesmo para casos leves da doença. A automedicação com cloroquina pode ser muito perigosa. Os efeitos colaterais podem variar de brandos até severos, podendo a pessoa se intoxicar, o que pode evoluir inclusive para o óbito. A automedicação ela causa um risco gravíssimo à saúde, né, levando até a morte. Então você não pode utilizar o medicamento sem orientação médica. E muitas vezes ainda tem aquela outra medida que a pessoa toma em casa, né? Deixa eu ir rapidinho aqui no Google. Deixa eu olhar bem que para que serve, né? Porque se servir para isso aqui que eu estou sentindo, então vambora. Calma, viu, gente? Muita calma nessa hora. Se administrar um medicamento sem prescrição médica já é um problema, aí você avalia, viu? É perigoso demais. Imagina os efeitos, gente, em mulheres grávidas ou então crianças. E exatamente sobre esse assunto e pela importância que isso tem, que a gente vai agora ao vivo com a repórter Nice Ribeiro, ela que conversa com a doutora Caroline Espósito, ela é médica pediatra. Nice, já pergunta aí para a doutora Caroline como é que isso pode, né? Como é que administra isso nesses dois públicos, gestantes e também a criançada? Porque muitas vezes, pelo medo, ou então porque a mãe é de primeira viagem, ouviu falar que é bom de repente e vai lá administrar na criança, o que é um perigo. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Nice. Oi, Kate, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a gente. A automedicação por si só, né, ela já é bastante perigosa. Nesse momento em que a gente lida com uma pandemia, é mais delicado ainda, né? Eu já vou perguntar aqui para a Carolina Espósito, que é médica pediatra, sobre os impactos desse uso para as crianças e também para as gestantes. O que a gente poderia falar a respeito disso? Boa tarde para você, Carol. Boa tarde. Olha só. Os efeitos colaterais da medicação não são tão graves assim. O que é mais importante agora é a gente reforçar para a população para evitar superlotar as farmácias atrás do medicamento, porque existem pessoas que fazem uso desse medicamento, uso crônico, por tratamento de malária ou por tratamento de lúpus, que é uma doença crônica que a pessoa tem para o resto da vida, e elas precisam estar abastecidas desse medicamento. Então, não tem indicação nenhuma de a gente ir agora para as farmácias comprar o remédio, porque ele vai ser utilizado para pessoas que estão internadas, que já fecharam o diagnóstico de infecção pelo coronavírus e que já estão sendo acompanhadas. Então, os efeitos colaterais mais comuns, arritmia cardíaca, então alteração no ritmo do coração, cefaleia, dor de cabeça também, efeitos colaterais tolerados, só que o mais importante agora é saber que não é para a população ir para as farmácias comprar o medicamento. Certo. Agora, tratando dessa questão da automedicação, né? A gente sabe que está num momento difícil, de desespero, principalmente para os pais, né, que precisam lidar com as crianças, às vezes com sintomas que são semelhantes ao do coronavírus. Nesses casos, eu queria que você alertasse a população quanto à automedicação no geral mesmo, não só necessariamente com relação a esse medicamento, mas também outros. Olha só, criança que, por exemplo, começa agora um quadro de um resfriado, que é o mesmo sintoma, infelizmente, do coronavírus.
Então, ela está dando febre. Um medicamento que, nesse momento, nós precisamos ter mais cautela quanto ao uso é o ibuprofeno, que é um dos medicamentos mais utilizados em caso de febre em criança. Então, nesse momento, preferir controlar a febre com Novalgina, por exemplo, que é a dipirona, que é um medicamento muito utilizado também. Caso a criança tenha alergia, esse remédio que também é muito comum, alergia de pirona, a gente pode usar o Tilenol. Mas lógico que, entrando em contato com a médica que acompanha a criança, no caso do adulto, entrar em contato com algum médico mais próximo, algum familiar, e orientar, conduzir os sintomas. Vamos supor que é um adulto que está com dificuldade para respirar, ele está lá cansado, ofegante, com dor no peito. Então, esse paciente, ele não pode controlar essa dor no peito, essa falta de ar em casa. Esse paciente precisa ir para a emergência. A gente também tem que enfatizar os casos em que a pessoa vai precisar ir para a emergência, porque a gente está tendo casos graves que precisam ir para a emergência e que a população está ficando em casa. Está chegando na emergência já muito grave. Por exemplo, uma criança que está vomitando. Vomitou uma vez, a gente pode tentar controlar em casa, dar o medicamento em casa. Fala com o pediatra, se é um adulto, fala com o clínico. Não conseguiu controlar, vomitou 2, 3, 4 vezes. Nesse caso, você precisa ir para a emergência. Pode ficar desidratado, grave, entrar em choque, porque não foi para a emergência. Então, tenha contato, tenha algum médico próximo para orientar e vá para a emergência quando realmente precisar. Certo, a gente não conseguiu abranger isso na semana passada, quando tratamos sobre os cuidados com as crianças nesse momento, mas assim, com relação à febre, né, a gente estava conversando que é necessário entender quando também deve levar essa criança com febre, né? Como proceder para os pais? Perfeito. Pergunta muito frequente, o WhatsApp da gente está bombando com criança dando febre em casa. Olha só, febre sem sintomas de alarme, é uma febre isolada. A criança, quando passa a febre, ela fica bem, fica ativa, fica fazendo as atividades dela normais. Controle em casa. Mas se, por exemplo, é uma criança que está com febre, passa a febre, ela está com estado geral ruim, ela não desperta, ela está sem fazer xixi ou ela está vomitando. Essa criança não dá para a gente controlar em casa. Controlou a febre, a criança continua ruim, estado geral ruim, a mãe observa que não é o habitual daquela criança, essa criança precisa ir para a emergência. Tá. Carol, eu queria que você falasse também assim, com relação às complicações. A criança foi diagnosticada com coronavírus. Quais são os riscos do quadro dessa criança se complicar? Né? Porque eu vi que tem apenas no mundo inteiro uma única criança que morreu devido ao coronavírus. Né? Para tranquilizar os pais, né, que estão em casa, como é que acontece? Em que situações que pode se agravar? Olha só, o que se sabe até o momento de estudos retrospectivos que foram feitos lá na China, onde teve o maior número de casos, é que crianças geralmente são assintomáticos. Houve até agora o registro de um óbito de um adolescente, apenas. Os outros evoluíram de forma leve, sem sintomas ou com sintomas bem leves. Tá certo. Muito obrigada, viu, Carol, pelas suas informações. É importante reforçar mesmo que a automedicação é que não pode acontecer nesse momento, né? É sempre bom procurar uma orientação profissional. Kate? Você está me ouvindo, Nice? A Nice segue aqui com a Carolina Espósito. Tem uma pergunta que é muito recorrente, inclusive, que chega para a gente sempre. Por exemplo, aquelas mães de primeira viagem que estão ali com seus bebezinhos recém-nascidos dias. Você está na adaptação ainda, né? Não está sabendo conhecer, não sabe direito o que essa criança está sentindo. Quando é que se deve ter uma preocupação maior? Queria muito que a doutora Caroline, pediatra, dissesse para quem está em casa, nesses primeiros dias de vida dessa criança, qual é o alarme, qual é o sintoma, como reconhecer, de repente, qualquer coisa que essa criança possa estar tendo relacionada a esse quadro hoje que a gente vive. Tá certo. A Kate fez uma pergunta bastante interessante, que é com relação às mães de primeira viagem, né? O bebê está recém-nascido e é tudo muito novo. Nesses casos especificamente, é quando procurar um profissional, que sintomas que essa mãe pode perceber que se enquadrem dentro dessa pandemia, né? Desse momento que a gente está vivendo? Olha só, Olha só, recém-nascido geralmente é assintomático. Uma recomendação oficial, formal, da Sociedade Brasileira de Pediatria para os pediatras de todo o Brasil é que a gente mantenha os nossos consultórios abertos, funcionando. Por quê? Porque, para que não aconteça de uma criança em casa, por exemplo, o recém-nascido pode ter icterícia neonatal,
que é isso? Quando a pele fica amarelada. Ali a gente precisa examinar, precisa fazer exames e, se for necessário, vai precisar internar essa criança. Então, essas mães precisam ser atendidas e vários casos. Por exemplo, uma criança que está dando febre, que está com uma amidalite. Ela precisa ir para a emergência? Não precisa. Então, exatamente por isso, essa semana os pediatras de São Luís decidiram parar para a gente ver se consegue diminuir a curva. E na semana que vem a gente vai voltar a abrir os consultórios. Porque não tem como a gente ficar tratando em casa uma criança que já está com uma tosse prolongada, uma criança que está com uma diarreia, uma criança que está com uma amidalite, infecção de garganta. Então, essas crianças precisam, e sobretudo o recém-nascido. A mãe de primeira viagem, principalmente, que o bebê nasceu agora, e ela não sabe nem para onde ir, está perdida. Então, a gente precisa orientar e não tem como manter os consultórios fechados. Tá certo. Obrigada, viu, Carol? Kate? Muito bem, Nice, muito obrigada. Obrigada, doutora Carolina Espósito, que estava aí. Vai para o plantão, mas atendeu a gente aqui de forma muito gentil, sempre faz isso aqui com a gente. É tudo muito novo, né, gente? É tudo muito novo até pra gente que tá aqui na comunicação, né? Você impõe o microfone para o entrevistado falar e agora você não pode mais fazer isso, e esse é um gesto, né, voluntário de todos os dias, e a gente está se adaptando aí todos esses dias. Imagina a mãezinha que está em casa, que teve um bebezinho agora, tá ali perdida e muitas vezes fica desesperado sem saber de repente o que fazer com essa criança, mas tudo tem que partir da calma, da tranquilidade, para poder então, diante de alguma situação, buscar essa orientação de forma rápida, mas buscar essa orientação também calma, né? Porque esse é um momento em que é diferenciado para todo mundo. E por falar nesse momento, uma ideia fantástica, viu? Que surgiu aí a partir da interrupção de uma viagem de mãe e filha que planejavam rodar o país. Agora, elas duas adiaram o sonho e estão na produção de um site informativo que tem o objetivo exatamente disso, tirar as principais dúvidas sobre essa pandemia do coronavírus. A ideia veio da médica infectologista Remédios Branco e da filha Maíra. A consultora de comunicação fazia uma viagem pelo Brasil e iria percorrer, em 2020, todas as regiões do país. Mas o tour foi abortado por conta da pandemia do coronavírus. Nada que entristecesse Maíra, pelo contrário. Agora está mais animada, não para viajar, mas informar as pessoas sobre esse novo vírus, que tem preocupado a todos e ainda gerado muitas dúvidas. Ela chegou de Belo Horizonte na última sexta-feira, já com o propósito de montagem de um site. A ideia foi colocada em prática nesta semana. Eu comecei a fazer o site, como é que a gente vai falar, como é que a gente vai abordar o assunto, e minha mãe começou a estudar porque ela tem que falar todas as informações da maneira mais embasada e segura possível. Então ela ficou estudando, fez um PDF com informações médicas básicas, por exemplo, o tempo que a pessoa fica doente, qual é o grupo de risco, qual é a taxa de letalidade, né? Sempre baseado em pesquisa, nos dados da OMS, né? Nas pesquisas que já foram lançadas na China, porque a verdade é que tudo é muito novo. Então a gente precisa atualizar sempre com muita frequência o conteúdo. Para isso, Maíra conta com a ajuda da mãe, que já tem um extenso trabalho como infectologista. O site também traz conteúdos de outros estudiosos e pesquisadores da área. A gente vai disponibilizar 2 artigos do professor Antônio Augusto, da Universidade Federal do Maranhão, que ele publicou agora em março, em português, porque as pessoas tenham acesso a esse trabalho. Publicar também algumas aulas, porque como eu sou chamada para dar aulas sobre esse assunto, então já tem uma aula publicada, que eu dei no dia 17 de março. Mãe e filha, unidas com 2 principais objetivos: informar a população neste momento e contribuir para que esse período de pandemia passe o mais rápido possível. Quando a gente publicou o site, que passou só nos meus contatos de WhatsApp, então houve uma resposta muito grande, as pessoas realmente dizendo é necessário, muito parabéns pela iniciativa, nós estávamos realmente precisando disso. A gente quer que seja um site de referência para as pessoas poderem ver e ter informações completas, porque a gente acredita que é o que a gente pode fazer hoje para ajudar nessa situação tão complicada que a gente está vivendo. Muito bem, olha aí, ó, muita gente aqui no nosso 9196-8622 fazendo perguntas, né, relacionadas inclusive a esse tema que a gente colocou aqui, propôs para você, para levar conhecimento, falando sobre medicamentos, falando sobre ficar de olho nessa criançada, as gestantes, mulheres que estão grávidas. Então tá aí uma oportunidade de informação também. Cadê? Tem o endereço só pra gente?
Ó, mariadosremédios.com.br. Esse é o site aí, você pode ir por lá também, mais uma via de informação para você tirar as dúvidas aí, se de repente tiver com elas, tá bom? E por falar em 91968622, vamos embora pro telão? Vambora dar moral, né? Moral a você, que todos os dias almoça aqui com a gente e permite que a nossa turma entre aí na sua casa e te faça companhia. Manda um beijo pra minha filha Kércia. Cadê Kércia? Ô, que bailarina mais linda da tia. Ó a cara dela, gente. Beijo, minha flor. Toda linda. Obrigada, viu? Beijo pra você. Oi, eu sou a Duda do São Cristóvão. Manda um beijo pra minha vovó da Estiva. Cadê a vovó da Estiva? O nome da vovó não botou, né, Duda? Beijo pra você, meu amor. Obrigada pelo carinho. Kate, amamos. Ó, me ama, né? Oh, que lindo. Deus te abençoe. Manda um beijo pra minha família, Thalita e Tailane. Thalita e Tailane, elas todas lindas, né? E olha esse cabelo todo trabalhado no caracol, né? Enroladinho, lindas. Beijo, obrigada pelo carinho, tá, meninas? Manda um beijo pra Gleiciane. Cadê a Gleiciane? E coisa linda! Toda trabalhada no cinema, tá suspenso, só por um tempo, né? Depois a gente vai tudinho se encontrar em cinema por aí, tá? Oi, Kate, me chamo Tainara, moro em Raposa, Maranhão, estamos sempre assistindo ao programa. Beijos, mostra a foto da minha filha, Ana Clara. Oh, gente... Que coisa mais linda, Ana Clara. E esse arranjinho na cabeça, hein, Ana? Um beijo pra você, minha flor. Linda. Cadê meu povo? Manda abraço aí pro restaurante Turiúba, em São José de Ribamar, e pro meu filho Leno. Alô, São José de Ribamar, um beijo. Essa gatinha aqui do lado, hein? Toda trabalhada na soneca gostosa. Tamanho meio-dia 50, você aí do outro lado, um beijo, muito obrigada pelo carinho. Vou rapidinho para o intervalo, claro. Na volta a gente volta mostrando você ali atrás do nosso telão e ainda com as nossas informações. Portanto, não sai daí, não me deixa sozinho, viu? Já já eu volto falando sobre os serviços essenciais que seguem funcionando aqui na nossa capital. Você já sabe, né? É 1 minuto. Eu tô de volta já já. Mas enquanto isso, a gente vai para ali, né, Marquinhos? Mostra! Não, Kate, eu tô. Ei! Não sei, né? Só sei que você tá comigo aqui até as 13h30, meu preto. Você vai dar um sorrisinho por aí, vai. Alô, Mara, meu amor, beijo pra você, ó. Coração pra Rebequinha. Beijo, muito obrigada, viu, pelo carinho de todos os dias. Amo de todo o meu coração. Alô, família Azevedo, um beijo. Olha aí o chefe da família, Vânio Azevedo. Alô, Léo, um beijo pra você, pras crianças também. David e Fabi, ó. Beijo pra vocês. Também queria mandar um beijo todo especial pra Cris Targino. Fez aniversário, uma linda. Ela é a maga dos chás. Tem essa palavra? Tem agora que eu inventei, né? Um beijo pra você, meu amor. Obrigada pelo carinho, tá? Você em casa, manda aqui mensagem pra gente, 91968622. Manda que eu quero dar destaque aqui, né? Vambora, vambora. Mostra aí, Jacob. Onde é que a gente vai colocar? Aqui, ó. Só tem um ciumento aqui, ó. Jacob, vem comigo, Jacob. Ó, meu povo, manda aí que já já eu coloco aqui na tela, boto inclusive a sua imagem, tá? Por favor, você manda, me faz companhia, que daqui a pouquinho a gente continua aqui nos nossos recadinhos do coração. É do meu pro seu e do seu pro meu aqui, tá bom? Vamos continuar? Agora falando sobre as férias dos motoristas. Pois é, motoristas trabalhadores, na verdade, do transporte público aqui da nossa capital. Estas férias devem ser antecipadas como medidas para que não aconteça o que a gente conhece como demissão em massa. É uma medida que compreende uma série de outras ações e vale para motoristas e cobradores, tá? E isso considerados de grupo de risco. A Maria, como muitos profissionais, ainda não parou a rotina. Está de máscaras e mantém os cuidados com a higiene. Ela trabalha em um desses serviços essenciais. Para se prevenir, né, um pouco. Todo cuidado é pouco? Todo cuidado é pouco. O
transporte público em São Luís reduziu a frota e parte dos profissionais já foram afastados. Os que ficaram ainda estão assustados, mas precisam trabalhar. Está meio complicado, né? Mas a gente vai levando devagar conforme determina as autoridades, né? Aí a gente vai levando, a população está tensa, né? Evitando estar passando a mão no rosto, quando chega no ponto final, eu lavo bem as mãos, certo? Para não passar a mão nos olhos, nem na boca, evitar passar a mão na mucosa do rosto. Ninguém liga, ninguém diz nada pelos motoristas, ninguém fala nada pelos cobradores. E a gente aí está à mercê da morte, como você vê, como a gente está aqui desprotegido, sem máscara, sem nada. Pelo menos 50% dos funcionários que são idosos ou que têm doenças crônicas já foram afastados das atividades do transporte público. A frota também reduziu devido à falta de movimento. O sindicato da categoria já se manifestou e anunciou várias medidas para tentar prevenir as demissões em massa. As pessoas que estão dentro do grupo de risco tiraram férias coletivas com o pagamento podendo ser efetuado em até 3 vezes. Para os que ficaram, a jornada de trabalho foi reduzida e o efetivo vai trabalhar por escalas e receber também conforme as horas trabalhadas. Benefícios como o ticket e plano de saúde foram mantidos. As medidas vão valer pelo prazo de 30 dias. Agora, no final desta crise, como é que vai ficar a situação dos trabalhadores junto a essas empresas que estão aí já com os salários atrasados? Para se ter uma ideia, a empresa 1001, que vem atrasando diretamente o salário dos trabalhadores, ainda não conseguiu pagar ainda o salário dos trabalhadores do mês passado. E aí a preocupação da gente agora é, após a crise, como vai ser conduzida. Muito bem, condução, né? Tem que ser a melhor possível para que possa, então, tanto trabalhadores quanto o setor patronal, a gente encontre uma medida aí que possa resguardar o direito de todo mundo, principalmente desse trabalhador que a gente sabe que acorda tão cedo, dorme tão tarde, vive tantos riscos ao longo do dia. 12 horas e 58 minutinhos, 12 horas e 58 minutos. Você já sabe, né, que eu comecei ao meio-dia. Aliás, esse é o nosso encontro de todos os dias, de segunda a sexta-feira. E pra gente é uma honra poder encerrar a semana sabendo que você tá aí do outro lado, tá? Me enche de alegria e, claro, até me dá aquele negocinho assim de saber que é uma moral que você tá aí do outro lado com a gente, tá? Mas vamos continuar informando, porque mais um meio, né, de comunicação, de informação foi estabelecido e foi lançada pela FEComércio. É uma cartilha, tá? Direcionada aos empresários para orientar a categoria para essas medidas e também decretos anunciados pelo governo federal, estadual e também municipal, exatamente dando conta, né, das prevenções e precauções contra o Covid-19. A cena chega a ser surpreendente e em nada lembra que aqui é o principal centro comercial de São Luís. Em dias normais, a movimentação seria intensa, só que em tempos de pandemia do novo coronavírus, os comerciantes foram obrigados a fechar os estabelecimentos e os consumidores a permanecerem em isolamento social. Como forma de orientar os empresários diante de um momento tão cheio de incertezas, a FEComércio lançou uma cartilha com diretrizes sobre como melhor administrar a relação empregador e empregado. Algumas orientações para os empresários do comércio local que estão com as atividades suspensas. Na cartilha, a Federação do Comércio orienta para algumas medidas que podem ser tomadas, tomando como base a medida provisória 927, publicada pelo governo federal. As recomendações para a classe empresarial são várias. Entre elas, está autorizado alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância. Realizar a antecipação das férias, informando ao empregado com antecedência de no mínimo 48 horas. Conceder férias coletivas e antecipar gozo de feriados federais, estaduais e municipais, notificando os empregados com antecedência também de no mínimo 48 horas. Não resta dúvida, mesmo depois da pandemia, os efeitos dela continuarão sendo sentidos por meses. Analistas ressaltam que a situação é delicada sim e que ainda não há como prever o futuro, mas que é possível adotar medidas que minimizem as consequências da crise, garantindo os empregos e sem colocar ninguém em risco. A cartilha ela está disponível tanto no nosso site www.fecomércio-ma.com.br, quanto no Instagram da Federação do Comércio, e aí pode ser aí um direcionamento para os empresários nesse momento tão difícil pela qual passa a economia do Maranhão. Muito bem, tá aí nosso repórter Ciro Mineiro. Tô com saudade do Ciro.
sempre informando, levando as reportagens até o seu lar. Aliás, todos eles, uma turma grande e muito profissional que nós temos aqui, que são os nossos repórteres. Você acorda aí cedinho com o Eduardo Ericeira. Tem também o Eduardo Bueno, tá aqui no meu ouvido, mas tá cedinho acordado, né? Tem a Andréia, tem a Anice, nossa repórter, tem também o Hugo, outro querido, que tô morrendo de saudade. É uma turma que tá aí, gente, não para um só minuto, sem falar dos nossos produtores que estão na redação, antenados, recebendo a todo momento informações e tudo isso sendo transformado em conteúdo para levar para sua casa com muita responsabilidade, com muito respeito que nós temos a você. 13 horas e 1 minutinho, 13 horas e 1 minuto. E olha, gente, em razão do cumprimento da quarentena, milhares de alunos permanecem em casa. E a gente sabe disso, né? Só que aí as escolas estão se reinventando. E as escolas de todo mundo precisam sim criar estratégias para poder manter o conteúdo em dias. Ou seja, manter a rotina dos estudos da criançada. Com isso ganhou força uma plataforma de estudos online. Só que é preciso também, do outro lado, muita disciplina e a orientação por parte dos pais para poder manter essa turminha na rotina e no rumo dos estudos diários. A suspensão das atividades escolares para coibir a proliferação do novo coronavírus no Maranhão colocou os 320 mil alunos da rede pública de ensino no modo espera. Mas o isolamento social não precisa necessariamente passar em branco. Para manter a frequência de estudos e a sequência dos conteúdos, a Secretaria de Estado de Educação vai começar a gravar, já a partir da próxima segunda-feira, videoaulas que serão transmitidas por rádio, TV e também em plataformas digitais para todos os alunos da rede pública de ensino. Nós estamos esperando a regulamentação do Conselho Estadual de Educação, que sairá até o dia 31, agora de março, que vai prever a possibilidade de um processo de ensino-aprendizagem não presencial, tanto para escolas particulares quanto para escolas públicas, seja da rede estadual, sejam das redes municipais, com instrumentos variados, desde aqueles mais conhecidos do EAD, como aulas remotas, vídeos, plataformas digitais, aplicativos. O secretário estadual descarta a antecipação das férias e reforça a necessidade dos alunos manterem o ritmo dos estudos durante os dias de isolamento, que serão contabilizados como dias letivos. Nós descartamos a antecipação de férias porque entendemos que este momento, de fato, não é de férias. As pessoas não podem ir para um shopping, não podem fazer compras, não podem ir na praia, não podem ir no cinema, no restaurante. Então, seria muito injusto com as famílias e com nossos profissionais da educação liberar no momento desse e depois, quando as pessoas tiverem suas férias normais e que tudo estiver funcionando, nós estaremos em aula. Para este gestor do Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, que estimula uma maior autonomia dos seus alunos na busca por conhecimento, a pandemia do Covid-19, além de mudar a rotina de todo mundo, pode ensinar aos estudantes a adotarem um protagonismo mais atuante no processo de aprendizagem. Um momento inédito para todos os nossos estudantes e para nós mesmos, né? Essa nova postura que nós temos que ter diante das atividades que eram diárias, como frequentar um ambiente escolar, como frequentar uma escola ou frequentar um núcleo como o nosso. O que a gente procura fazer é amenizar no possível, né? Dessa forma, a gente consegue ver se realmente se os nossos alunos estão com interesse dentro das nossas áreas que nós trabalhamos, dentro dos nossos grupos de enriquecimento. E agora essa parceria escola-família, ela vai ser muito mais acentuada, né? Porque a gente vai precisar aqui na ponta estar de olho na criançada para orientar. Afinal de contas, ninguém está de férias, rotina tem que ser estabelecida e estudos igualmente, né? Tem que ter horário para tudo. Então tem que ter horário para botar a criançada aí para estudar todo esse conteúdo e não ficar perdido. Porque tudo isso vai passar, né, gente? E passando, a gente volta à nossa rotina, à nossa vida normal e essa criançada não pode ter prejuízo. Então, de um lado está lá as escolas trabalhando para esse conteúdo ser disponibilizado de forma online e do outro lado tem que estar as famílias, pais, mães responsáveis pertinho dessa criança para poder botar para estudar, tá?
13 horas e 6 minutinhos, olha, peguei uma pressão aqui, meus amores, cinegrafistas, meus lindos, né? Repórteres cinematográficos. Só de pressão que me deram aqui. Um beijo pra vocês. Rapidinho aqui, ó. Quero começar com o meu povo aqui, ó. Marquinhos, Jacob, Catita. Vamos lá? Acerola, meu preto. Um beijo pra ti. Rogel, o Wellington. Vamos lá. Vanderlei, Vandoca. Tem mais gente. Cadê PGzão também? Essa turma toda, voador. Rogel. Antônio Santos. Essa turma todinha, você tá vendo como é grande? É, gente, é o pessoal aqui com... Laudi, meu amor, faz tempo que eu não vejo Laudi. Um beijo pra você, porque a rotina aqui é muito grande, gente. É um negócio, uma loucura, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então tá aí, tô perdoada, né? Beijo pra vocês, meus amores. Vocês são incrivelmente importantes nesse processo. Somos uma família, né? E é exatamente por isso que a gente tá aí levando essa informação. Queria, inclusive, mandar um beijo todo especial pra nossa diretora de jornalismo, Cristiane Moraes. Tá dodóizinha, tá com a garganta inflamada, sem voz. É confusão, meu povo, mas na luta diária, né? Na luta diária que é importante. Tá de pé, mesmo doente, mas tá aí no comando dessa equipe que é grandiosa. Um beijo pra você, Cris. 13 horas e 7 minutinhos, 13 horas e 7 minutos, porque as coisas não podem parar. Tem coisas, meu povo, que não pode parar, é serviço essencial. E é exatamente sobre isso que a gente fala agora, porque a poda, a limpeza e a manutenção das praças, além dos logradouros públicos, são serviços essenciais e que não podem parar de jeito nenhum aqui na nossa capital. Além disso, tem também uma mega operação da Prefeitura, por meio do Instituto Municipal da Paisagem Urbana, o INPUR, de requalificação das praças. Você acompanhou aí, desde o mês passado até agora, essas ordens de serviço sendo executadas para poder, então, começar a construção, e muitas praças já estão nesse curso aí de requalificação. A repórter Nice Ribeiro, ela está ao lado do presidente do INPUR, o Fábio Henrique, e ela explica para a gente como é que está sendo a rotina de trabalho das equipes de campo, ela que está já posicionada, verde ali atrás, e tudo para falar sobre esse trabalho que é essencial e que não pode parar. É verdade, Kate. No momento onde só se fala de limpeza, né, de higienização, esse é um serviço também que não para com relação às podas, com relação também à construção de praças. A gente vai conversar sobre tudo isso com o presidente do INPUR, né, o Fábio Carvalho. Fábio, muito boa tarde para você, seja bem-vindo à Hora D. Primeiro, assim, esses trabalhos, eles tiveram que continuar, né? Que trabalhos ainda estão sendo feitos pela Prefeitura através do INPUR? Bom, a gente continua... Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Kate, boa tarde a todos os telespectadores da Hora D. Bom, a gente continua com o trabalho de poda na cidade, a gente alternou nos dias, dia sim, dia não, e continuamos normalmente com todas as obras que o prefeito Edivaldo Holanda deu ordem de serviço. Então, a gente evitou, nesse momento, dar novas ordens de serviço, mas as praças que já estavam em andamento, elas vão continuar até que haja uma segunda ordem das instâncias superiores. Certo. A gente estava conversando agora há pouco que o sol resolveu aparecer nos últimos dias, né? Mas a chuva também acaba que traz uma necessidade que é com relação a essas podas, né? Como é que está esse trabalho na prática? A gente teve uma redução porque nosso quadro já é uma equipe de 60 anos. Então, essa turma de 60 anos, nós liberamos os jovens que, porventura, tenham problemas de saúde também, apesar da pouca idade, eles foram liberados e a gente teve uma redução. Por isso que a gente escalonou dia sim, dia não. A gente tenta suprir a necessidade da população, cumprindo o cronograma daqueles pedidos que são feitos ao Instituto de Paisagem Urbana, além das ações que a gente vem fazendo nesses logradouros públicos que passam por obras, como a Praça João Lisboa, como as obras do Vinhais e como a obra da Praça da Camboa, que foram as obras que nós já demos ordem de serviço. Certo. A recuperação das praças, né, ela está dentro do programa São Luís em Obras. E, assim, em que fase que já estão essas obras? E para você especificar para a gente mais detalhadamente sobre isso. Bom, até agora não houve nenhuma alteração no plano de trabalho e nem no cronograma de obras. A gente segue com as obras na Rua do Arame, já na fase de concretagem da segunda praça, toda a fase de infraestrutura praticamente já foi finalizada e a gente vai manter aquele programa de 2 meses de obra. Talvez a gente até reduza um pouco. Como houve esse tempo de sol aberto nos últimos 3, 4 dias, a gente teve uma facilitação boa nessa área de infraestrutura. Na Praça João Lisboa, o cronograma mantém para que a gente possa entregá-la no aniversário da cidade.
a Praça da Camboa também está mantida. E estamos esperando, aguardando a decisão do prefeito no intuito de darmos outras ordens de serviço na cidade. Certo, a gente está falando das obras, mas com relação ao pessoal, ao público, aos trabalhadores, né? Quais os cuidados que vocês estão tendo também com esse público? Bom, nossas equipes elas têm máscara, elas usam luva, há um distanciamento entre uma pessoa para outra. Então a gente está buscando ao máximo minorar os impactos. Até agora em São Luís do Maranhão a gente não teve grandes impactos, os números apresentados até ontem à noite são de 14 pessoas. O prefeito Edivaldo Holanda está conduzindo pessoalmente essa situação com o secretário de Saúde Lula Filho na parte atinente ao município e está tudo fluindo dessa forma. Tem coisas que não podem parar, né? Obrigada. Não tem. Obrigada, Fábio, pela sua entrevista. Kate. Muito bem, Nice, muito obrigada. Nice volta aqui com a gente na segunda. Obrigada, Nice. Bom fim de semana. Ao Fábio também transmita aí nossa gratidão. E é claro, bora ficar em casa, né? No fim de semana. Tá aí a Nice participando com a gente. Nice volta na segunda, como sempre. A gente na labuta, meu povo, e muitas das equipes de reportagem nossa na rua no fim de semana para poder captar informação e levar para você na segunda-feira, porque esse é o nosso compromisso de todos os dias. E por falar em compromisso, a gente não abre mão. Tá fechado contigo aí do outro lado e não abre mão, graças a Deus. 13 horas e 12 minutinhos, 13 horas e 12 minutos. Rapidinho a participação. Clelma, meu amor, um beijo para você, viu? Obrigada pelo carinho. Ela mostrando aqui, ó, eu tô assistindo, Kate. Olha aqui, ó, Clelminha, beijo pra você, meu amor. Obrigada pelo carinho. Saudades da dança, né? Ivonete, querida, um beijo pra você também. Muito obrigada pelo carinho. Queria também registrar a participação aqui de mais uma querida, Peraí, é nome difícil, gente, pra eu não errar. Alane Pires, aí o povo bota aí, ó. Alane, um beijo pra você, meu amor. Obrigada pelo carinho também. Ilene, obrigada também, meu amor. Bota aqui depois qual que é o bairro, tá? Pra gente poder registrar. Lene Alves, obrigada também. Essa turma toda tá no Insta. Kate, manda beijo aqui, ó. Captou aqui, ó, o momento da entrevista da nossa repórter, junto com a médica, a doutora Carol, só para mostrar que tá antenado com a gente. Obrigada, viu? Quem mandou aqui pra gente, rapaz, tem alguém para dar um rasping bueno? Gabriel Reis, um beijo para você, meu amor. Obrigada pelo carinho. Tadina, beijo também para você, tá? Neylon, Erlande Silva, beijo para você, tá aí? Carinho, viu? Ricardo Frank, coração. Ó, eu vou rapidinho pro intervalo, né? Senão o Bueno vai dar um troço aqui, eu nem entendo por quê. 13h13, vou tomar água, vou dar um pouquinho para ele e já volto correndo, porque daqui a pouquinho a gente fala sobre o policial e um bombeiro militar. Eles foram alvos de ações criminosas aqui na nossa capital. É um minutinho e eu tô de volta. Tô de volta, meu povo, 13 horas e 17 minutinhos. Alô, Leila. Leila Nogueira, beijo, ó, pra você. Sextou, né? No miudinho. É quente, né? Assim. Não importa. Vambora. Ê, Mara, olha aqui, ó. Estão até mostrando meu pé, ó. Ê, Mara, bebê, tá vendo aí que eu tô aprendendo. Vambora, que eu sigo contigo, você já sabe, né? É até as 13h30, bebê. E agora a gente fala sobre informações policiais. Porque um policial militar e um bombeiro militar, eles foram vítimas de ações criminosas na noite de ontem aqui na nossa capital. O repórter Eduardo Ericeira, ele tem os detalhes pra gente, traz agora. Olá, boa tarde, Kate. Somente nesta quinta-feira, 2 militares foram baleados. Um deles se trata de um bombeiro militar que foi vítima de uma tentativa de assalto na Itaquibacanga, em São Luís. O militar, identificado como Laércio, é tenente do Corpo de Bombeiros. Ele permanece internado no Hospital de Djalma Marques, o Socorrão 1. O tenente Laércio, do Corpo de Bombeiros, estava em uma lanchonete no bairro Gapara, quando sofreu uma tentativa de assalto e foi alvejado na barriga e no braço. No momento, ele está na UTI do Socorrão
do Socorrão 1, do Hospital Socorrão 1, e já passou por uma cirurgia e irá passar por outra cirurgia ainda hoje. O outro caso envolvendo um militar baleado aconteceu no bairro da Cidade Olímpica, aqui também na capital São Luís. Ele foi baleado, teria sido baleado quando chegava em casa. É um policial militar que não teve a identidade revelada. Só foi informado que ele presta serviço no 6º Batalhão da Polícia Militar. Ele chegava em casa, estava fardado. 3 homens teriam passado em um carro que foi roubado, teria sido roubado no bairro do Maiobão, no município de Passo do Lumiar, na região metropolitana, e passaram atirando, acabaram alvejando esse policial militar que foi socorrido. A gente não tem também a confirmação do estado de saúde desse policial militar que é lotado no 6º Batalhão da Polícia Militar. A Polícia Civil já investiga os 2 casos, mas até amanhã desta sexta-feira ninguém havia sido preso. Eduardo Ericeira para o Hora D. Muito bem, Eduardo, muito obrigada. A gente tem informações aqui da nossa produção que a Polícia Civil continua no encalço aí desse grupo, então, para poder identificar esses autores destas ações criminosas realizadas na noite de ontem. Nas próximas horas a gente traz aqui na nossa programação o desdobramento disso para você que acompanha em casa, tá? Olha, em Imperatriz, a PRF apreendeu um carregamento de madeira serrado. Isso aconteceu na BR-010, tá? Um caminhão de madeira serrada, tá? E aí o nosso repórter Hermeson Pinto, lá da região tocantina de Imperatriz, ele traz pra gente detalhes agora. Muito bem, boa tarde. Só lembrando que a Polícia Rodoviária Federal se depara diariamente com situações como essa, né? Com caminhões que transportam madeira serrada e apresentam algum tipo de irregularidade. Desta vez não foi diferente. O caminhão com a carga de madeira nativa serrada foi interceptada por policiais rodoviários federais no quilômetro 156 da BR-010 no município de Porto Franco. Os policiais deram a ordem de parada. Quando o motorista parou, os policiais se aproximaram e assim o condutor do caminhão apresentou toda a documentação dele, né, do motorista, a documentação do caminhão e também o guia florestal e a nota fiscal da carga de madeira que era transportada. O caminhão com placas de Rio Grande do Norte. Os policiais olharam toda a documentação e quando fizeram a inspeção na carga de madeira, encontraram uma irregularidade. Aqui as notas afirmavam que o caminhão transportava 16 metros cúbicos de madeira serrada e quando os policiais fizeram a verificação, encontraram uma quantidade a mais, um volume de 22 metros cúbicos de madeira, já descontado um percentual que é permitido para esse tipo de transporte. Outra irregularidade, as notas afirmavam que o que era transportado neste caminhão eram caibros e ripas, o que os policiais não encontraram. Olhando todo o volume, os policiais encontraram apenas pranchas, né? Os cortes de madeira em pranchas, portanto, uma outra irregularidade. Para este caso, a PRF seguiu a instrução normativa número 21 de 2014 do IBAMA, que assim considera inválido o documento de origem florestal. Diante desta situação, o caminhão e a carga de madeira ficaram apreendidos no posto da PRF e o responsável foi autuado pela prática de transporte, aquisição e venda de madeira sem licença válida. Esse trabalho feito pela Polícia Rodoviária Federal no município de Porto Franco e a abordagem foi feita por volta de 2 horas da manhã desta sexta-feira. São estas as informações. Voltamos com você no estúdio. Hermeson Pinto, direto de Imperatriz, trazendo pra gente essas informações importantes da região tocantina. E parece que o povo não dorme, né? Quando é pro crime, para fazer o errado, ninguém dorme. Olha, eu estava conversando com o Comando Geral da Polícia e as equipes continuam na rua, viu? Normalmente. E aí essa turma pensa que por conta de toda esta pandemia, a situação tá ali desviada, né? Não, gente, todo mundo continua na mesma intenção aqui, tá? Que é de promover a segurança. Então, ó, essas ações aí que foram realizadas ontem à noite, dando conta das ocorrências do policial militar e do bombeiro, olha, a polícia já está no encalço aí dessa galera, viu? Dessa turma aí que promoveu essas ações. E isso não está isolado, não. O monitoramento, as diligências e as equipes estão na rua para promover a nossa segurança. Então não tá assim não, ó, tá todo mundo dentro de casa e a rua tá tomada. Não, não é esse o cenário não, tá? 13 horas e 23 minutinhos e aqui na nossa capital, a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com o SESC-Senat, deu início a uma ação e distribuição de kits de alimentação e também de higiene, tá? Para os caminhoneiros. O inspetor da PRF, o Antônio Noberto, ele falou com a nossa equipe sobre essa ação.
Olá, Kate. Olá a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. A Polícia Rodoviária Federal e o SESC Senat estão realizando, a partir desta sexta-feira, dia 27 de março, até a próxima sexta-feira, sempre das 7 da manhã até as 13 horas, na unidade operacional de Pedrinhas, quilômetro 14 da BR-135, uma ação de distribuição de kits para caminhoneiros. Kit de alimentação, lanche, e também tem kit com material durável, com arroz, feijão e outras coisas, e também um kit de higiene, que aí tem sabonete, tem barbeador e outras coisas mais, papel higiênico. E a PRF vai realizar até a próxima sexta-feira, com o objetivo de favorecer um pouco os caminhoneiros que estão em todo o Brasil sem muitos lugares para almoço, restaurantes fechados. Então, para minimizar um pouco essa dificuldade, a PRF, o SESC Senat e outros parceiros, pessoas fazendo doação, estão realizando esse tipo de trabalho aqui na BR-135 em Pedrinhas e também na BR-010 em Imperatriz. Vários estados do Brasil, a PRF está fazendo esse trabalho e começou cedo aqui em São Luís, distribuindo para quem está pegando a estrada. Muito bem, uma ação direcionada aí aos caminhoneiros que vai ter o seu curso normal. 13 horas e 25 minutinhos. Aurélio, meu amor, lá da SEIC, né? Um beijo pra você, muito obrigada pelo carinho e pela participação. Por falar em participação, vamos embora pra telona? Participação da minha turma, né? Do meu povo que tá em casa, tá de olho na gente. Boa tarde, meu amor, adoro você, coisa linda. Manda um alô aí pra minha mãe, Adora, lá no Tibiri. E manda alô pro meu esposo Marlon Swingão, moradora do Sol, é isso? Morada do Sol, é a Rosiane Santos. Alô, Rose, olha aí, casalzão raiz, um beijo pra você, meu amor. Morada do Sol todinha, coração pra vocês, ó, bem grandão. Vamos de Oradê, Isabela e Isadora, sempre, né, meu amor? Oh, coisa mais linda, que Deus abençoe, vocês sigam assim, sem brigar, tá? Um beijo. Manda beijo pra minha mãe, Elisângela. Eli, beijo pra você. Toda linda. Proteja a sua mamãe aí, viu? Beijo pra todo mundo. Depois coloca aí o endereço, né? Endereço não, o bairro, por favor. Não bota o endereço, não. Boa tarde, gata. Mostra meu príncipe. Cadê o príncipe? E esse pezinho? Me fala. Dá pra fazer um chaveirinho com essa chinela? Não dá? Beijo, príncipe. Obrigada, viu, pelo carinho. Boa tarde, Kate. Meu nome é Rose, eu sou de Oiteiro, Cedral. Manda beijo pro meu filho Ellison e pro meu esposo Soriano. Somos teus fãs e eu de vocês. Olha aí que legal. Cadê? Ainda bem que não apareceu a minha careta, né não? Beijo, casal. Casal raiz também, você tá vendo aí? Mostra a nossa foto, por favor. Eu, Gislene, e meu esposo Jonael. E a minha filha Eloá, ou Eloa. Bom, todo mundo lindo, né? Tá valendo é tudo aqui. Um beijo pra vocês. Todo mundo trabalhado com uma imagem linda lá atrás, né? Oi, boa tarde, Kate, pra você. Dá um beijo, né? Aqui pra Quênia, no Maiobão. Tá me assistindo a Quênia, né? Quênia, lindona, um beijo pra você, pro Maiobão todinho também. Essa região aí de Passo do Lumiar. Alô, Judson, um beijo pra você também. Mostra minha foto com a minha irmã Duda. Somos do Turu. Cadê Duda? Ei, que linda, mamãe! Coisa linda essas imagens que a gente recebe. Obrigada, viu, gente? Oi, Kate, meu nome é Edvânia. Manda beijo pra mim, pras minhas duas irmãs, Sara e Samara. Edvânia, Sara, Samara. Vixe, Maria! Tô zangadona, né? Não, é só uma caretinha de leve, pra assustar, né? Pra deixar assim todo mundo alerta nesse horário. Ó, vou rapidinho pro intervalo, é um minutinho, não sai daí que não terminou ainda não, viu? Prometo, tô de volta. Vambora, Jacob, mostrar meu povo, né? Vem comigo, ó. Que tropeçou e Dona Maria, seu José, Dona Tereza, ó.
Beijo pra vocês, viu? Muito obrigada pelo carinho de todos os dias. Vambora bem aqui, porque eu quero encerrar o nosso Hora D. É aqui, ó, de pertinho com você que tá em casa. Então vambora botar o nosso povo ali na tela? Ó, pessoal que tá aqui no Insta também, um beijão pra todo mundo, tá? Olha, Carlos Motense, um beijo pra você. Josiane Santos, muito obrigada pelo carinho. Jeff Monteiro, Vânia Sampaio, meu amor, um beijo pra você e pra família todinha. A Ivonete, também quero mandar um beijo aqui, ó. Tadina Ferreira, beijo. Natalina Jesus, muito obrigada. Também quero registrar aqui a participação do Brito Ferreira. Ei, meu amor, um beijo, obrigada também. Raquel Martins, Deusa Gomes, muito obrigada pelo carinho. Ela manda foto aqui, não tô conseguindo abrir. Ó, Joique também. Aí o Saldanha também tá mandando. Nando, beijo pra você. Thay Morim, beijo, tô já olhando aqui, calma. É o povo aqui, ó, Kailane, Ronaldo, Priscila Petros, Reinaldo, lá em Barreirinhas, beijo pra você, Marrequinha, ei, gente, Nelson, Leila, Dudu, Josiane Frazão, Afonso, beijo pra todo mundo, essa turma toda, ainda tem mais gente aqui no nosso Insta, muito obrigada pelo carinho, muitíssimo obrigada pela companhia de vocês, tá? Oi, boa tarde, Kate. Me chamo Josi. Esses são os meus filhotes, minhas razões. Anthony e Ayla. Eles não perdem o programa. Somos da Pissarreira, São José de Ribamar. Fica com Deus. Oi, gente, que lindo. Um beijo pra vocês, amores. Obrigada pelo carinho com a tia aqui, tá? Boa tarde, Kate. Hoje é o aniversário do meu irmãozinho Gilbert Cauã. 3 aninhos, não perdemos o programa. Cadê esse pequeno lindo? Oh, meu Deus do céu. Eu vou te apertar quando eu puder. Parabéns. Parabéns. Hoje é seu dia. Um beijo da tia pra você, tá? Muito obrigada também, que papai abençoe, papai do céu. Oi, Kate, essa é a minha mãe, queria mandar um beijo pra ela, gosto muito do programa. Cadê o beijo da mãe? Bota aí, cadê a mãezona? Não tem a foto? Olha aí a mãezona dele. Ivan, beijo pra você, beijo pra sua mamãe. Você que tá em casa, me fez companhia, muito obrigada. Eu espero que você tenha um excelente fim de semana em casa. E na segunda, se Deus quiser, a gente tá aqui. Você fica com o Jornal da Difusora logo mais e todas as nossas informações. Tchau, Maranhão! Obrigada, gente! Gratidão, viu?